Nós já vivemos um pouquinho de tudo durante as viagens de trabalho do meu marido. De dias calmos e tranquilos até dias tensos, ligando de madrugada para emergência com medo de uma convulsão por febre alta que não abaixava de jeito nenhum nas crianças. Mas como as experiências desafiadoras também servem para nos fortalecer, nós temos aprendido a nos preparar dentro do possível para essas situações, de forma a reduzir ao máximo qualquer imprevisto. Tá fazendo o que aí? Oi! Que legal! Oi, oi! Oi! Tchau, tchau! E por aqui cada um coloca o seu ponto forte para jogo. Enquanto meu marido tem facilidade e criatividade com a cozinha, ele costuma fazer as compras e deixar as refeições preparadas para os dias em que ele estiver fora. E como eu me dou bem com a organização, sempre faço previamente um checklist detalhado e preparo tudo o que ele precisa para a viagem. Como ele viajou no fim de semana e o clima já era de primavera, passamos a manhã de sábado fazendo alguns trabalhos manuais em casa após o café da manhã. E depois do almoço, passamos a tarde visitando os parquinhos do bairro. Que linda! Muito obrigada! Oi, oi. O primeiro estava muito cheio e não tinha muitos brinquedos para as crianças pequenas. Então viemos para esse aqui, que é bem mais tranquilo e a pequenininha consegue brincar com mais autonomia. Lasqueira! No domingo pós-culto, passamos a tarde toda no quintal. E não pode aparecer um raio de sol que as crianças já querem sorvete. Então peguei banana congelada, morango congelado e um pouquinho de creme de leite e fiz sorvete para elas. Um pouquinho. É o avião? Você ouviu o avião? Papai vai ir pra cá. Já já ele chega. O granulado acabou, então colocamos coco ralado por cima e foi sucesso. Tá gostoso, Rafa? Sim. Enquanto elas brincavam, aproveitei para começar a limpeza de primavera, que ainda vai levar muito tempo para ficar pronta. Quando de repente mistério resolvido. Era o meu marido cumprindo com excelência o seu papel, nos surpreendendo com uma das coisas que mais gostamos, comida japonesa. E esse é muito gostoso, Todos. Mas Oi, esse óculos é meu? não. É sim, é meu sim. Eu.
Nasceu não. Ó, não cabe você. Agora de volta ao trabalho. É a verde, por favor. Apesar de não ter conseguido fazer muita coisa e no final ainda parecer que eu participei de uma maratona, ainda assim o resultado valeu a pena. É tão bom ver tudo ficando limpinho e arrumadinho. Crianças dormindo e eu resolvi preparar alguns potinhos de overnight oats. Eu não sei pronunciar direito, mas é aquela famosa aveia dormida. Eu faço tudo no olho mesmo, a balança só para que os potinhos tenham uma quantidade pelo menos aproximada e não fiquem muito diferentes um do outro. A base eu sempre faço com aveia, chia e leite. Às vezes eu coloco iogurte natural também. A fruta eu costumo colocar na hora de comer, porque algumas acabam escurecendo e não ficam tão legais se colocar com muita antecedência. Gostoso, nutritivo e quando eu acordo já estão prontos. Ah, quando o marido conhece as necessidades da esposa. 2 dias sobrevividos com sucesso e para celebrar jantei tranquilamente tentando aprender sobre jardinagem. E depois fui aproveitar a minha surpresa. Gente, que ideia. Durante a semana levamos a Alice no ponto para pegar o ônibus da escola. E ao voltarmos para casa, faço algumas atividades pré-escolares com as pequenas, já que elas não vão para a creche. Pega sua bolinha. Bola no chão. Segure a bola. Rolando a bola. Ó, o cavalinho branco. À tarde, o cavalinho branco está muito cansado, mas há um pedacinho do campo onde é sempre feriado. Deixa a Rafaelinha ver também? Uau, que delícia. Enquanto elas brincam livremente, eu aproveito para fazer almoço, lavar roupas, arrumar a casa, enfim, tarefas domésticas. Dessa vez, como estava tudo relativamente em ordem, eu resolvi adiantar uma tarefa manual para fazer com as crianças depois que Alice chegasse. Que é rosa ou roxo? Roxo combina com a sua blusinha. Você quer um rosa. Das outras vezes, eu ia entretendo as crianças meio que no improviso, e eu percebi que isso não era muito eficiente. Então, dessa vez, programei previamente algumas atividades para fazer com elas durante cada um dos dias. No meio da nossa programação, tinha o aniversário de uma das melhores amigas da Alice. Não que eu tenha muita habilidade, mas eu amo embalar presentes. E levando em conta que no aniversário da Alice todas as crianças trouxeram um presente com algum docinho junto,
Ela quis fazer algo especial para a amiga, colocando uma das bonequinhas de Playmobil dela segurando um pirulito. Achei muito criativo. O Jardim do Éden ficava próximo a esse rio que tinha 4 braços e 2 deles nós conseguimos ver aqui. É o mar Mediterrâneo, tá vendo? É da África. Não tô perto ali. Perto, né? Porque a Alemanha fica aqui em cima na Europa. Não, esses são os desligados. Ah, o chão, entendi. Entre um continente e outro tem um mar. E assim passamos a semana. Às vezes dentro de casa, às vezes fora dela. Mas sempre aprendendo algo juntas, criando memórias e inclusive tradições, como a festa de boas-vindas para o papai, por exemplo. Isso é muito fácil, você vai ver. Sempre que ele viaja, preparamos uma recepção de boas-vindas para ele. Sempre bem simples, mas com muito amor. E dessa vez não foi diferente. Nós imprimimos algumas fotos legais e engraçadas que tínhamos dele sozinho e em família e fizemos um mural com elas. As crianças escolheram papéis em tons de azul para fazer um varal de argolas e enfeitar o nosso mural, porque, segundo elas, essa é a cor preferida do papai. Já que ele chegaria de tarde, nós tomaríamos café depois de buscá-lo no aeroporto. Eu arrisquei fazer uma receita que nunca fiz antes, um cheesecake com cobertura de morango. Agora uma nota de esclarecimento. Esse vídeo se chama um quase vlog porque ele é isso. Eu tentei fazer um vlog, mas eu subestimei o trabalho. É bem mais trabalhoso do que eu imaginava. Infelizmente eu não consegui registrar grande parte das coisas que eu tinha em mente. Inclusive buscando meu marido no aeroporto, né? Onde as crianças se alegram muito, é bem divertido, eu acho que fica legal, mas não deu. Mas é assim, né? Primeiro a gente começa e depois a gente melhora. E é isso, muito obrigada por acompanhar e até a próxima. E assim nós sobrevivemos a mais uma viagem de trabalho do papai. Graças a Deus, sem nenhuma criança ter passado mal. É para glorificar de pé, viu?